Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Legal Lab Talks. E hoje ao meu lado uma amiga super querida e uma profissional super competente. É ela, Júlia Silveira, advogada, fundadora do SR Advocacia, especialista em direito previdenciário e trabalhista. Júlia, é um prazer te receber na nossa casa. Marcelo, o prazer é todo meu de estar aqui hoje. Você sabe o quanto eu te admiro, então estou imensamente grata de estar aqui hoje. E você é uma das pessoas que eu quero sempre estar ao meu lado, porque a gente vai conversar muito de empreendedorismo aqui hoje. E eu acho que um dos fundamentos e ponto principal é estar ao lado de pessoas que elevam o seu nível. E com certeza você é uma dessas pessoas que elevam o nível das pessoas. Júlia, muito obrigada pelo carinho comigo e com todos ali da empresa. E para a gente começar, queria que você contasse um pouco sua história. Quem é a Júlia Silveira e como que você caiu aí nesse mundo jurídico? Então, é muito difícil a gente falar, né, quem somos nós. E assim, muito tempo eu não sabia responder quem era a Júlia. Mas eu falo que hoje eu sei exatamente quem é a Júlia. A Júlia é uma advogada ambiciosa e inconformada. E aí você me pergunta, Júlia, isso são características ruins, mas para mim não. Para mim nunca foi características ruins. Porque a minha ambição de crescimento, a minha ambição de querer crescer, de ser tão inconformada, sempre no lugar que eu estava, me fez querer crescer cada dia mais. E eu falo exatamente isso. O meu inconformismo, toda vez que eu bati uma meta, eu queria crescer mais e nunca estava conformada com aquilo. Então eu falo que foi exatamente, e a Júlia é exatamente isso, essa pessoa inconformada que sempre quer crescer. E com o direito não foi diferente. Eu falo que meu primeiro contato com o direito, ele foi muito rápido, porque quando eu entrei na faculdade, eu não imaginava que aquele curso seria o curso que ia me levar até meu futuro. Mas no meu segundo período de faculdade, quando eu tive a oportunidade de estagiar dentro do escritório de advocacia, inclusive estou muito grata aos meninos que me deram esse estágio, eu tive a oportunidade de conhecer o que é advogar, viver a advocacia, e ali eu me apaixonei e eu descobri quem era a Júlia. Uma pessoa que queria crescer, que queria se tornar uma advogada, mas que queria fazer diferente. Porque eu já sabia que aquela advocacia tradicional, né, que a gente chama hoje, ela já não era para mim. Porque eu falo que eu gosto de pensar além e fora da caixinha. E eu acho que é essa que é a Júlia. Uma advogada que encontrou o direito e quer sempre crescer. Perfeito, Júlia. Te conhecendo, eu sei que é bem isso mesmo. Por isso é uma honra para nós termos você aqui hoje contando a sua história. E para a gente entender um pouco, né, dessa virada de chave, porque a gente sabe, Júlia, que a faculdade ela nos ensina ali a técnica, a lei, né? Mas como que foi essa virada de chave para a Júlia empreendedora? Como que aconteceu isso? Então, eu acho que isso aconteceu, Marcelo, porque eu me vi na necessidade de crescer. E eu vi que chegou um momento, porque quando a gente começa a divulgar, a gente faz advocacia tradicional, só que chega um momento que você fala assim, gente, eu tô paralisada. Sim. E aí a Júlia, inconformada e ambiciosa de sempre, fala, não, eu vou fazer o seguinte, o SR Advocacia, ele já não vai ser mais um escritório de advocacia, ele vai ser uma empresa com o CNPJ, prestadora de serviço jurídico. Então, a partir desse momento eu vejo que o meu crescimento iria se dar a partir do momento que eu transformasse o SR Advocacia numa empresa. E transformando o SR numa advocacia em empresa, acontece uma coisa que eu fiquei surpresa, meu faturamento dobrou e eu falei, gente, realmente eu tô no caminho certo e por isso que eu falo, gente, registrem a empresa de vocês. Porque isso gera crescimento. Quando você registra, eu acho que você visualiza que aquilo ali realmente é uma empresa. Vira a chave. Vira a chave. Né? E aí eu falo, gente, eu quero saber mais sobre empreendedorismo. Eu quero ser uma advogada que, não só uma advogada, eu quero ser uma advogada empreendedora. E eu falo que o empreendedorismo, ele é um tripé. São 3 passos. É a gestão do seu escritório, onde você vai traçar a gestão, como que vai ser feito o crescimento do seu escritório. Você vai pensar a longo prazo. Como que você quer o seu escritório daqui 6 meses, 1 ano? E aí você faz uma gestão. Depois você passa para as pessoas. As pessoas são fundamentais. São pessoas que vão elevar o seu crescimento. Então, a gente tendo boas pessoas aliadas ao nosso time, gerir pessoas faz com que a gente consiga entregar um trabalho mais bem feito.
e ferramentas. E hoje em dia, a gente conta com muitas ferramentas. A gente tem sistema que pode te ajudar na contagem de prazos, sistemas que podem te ajudar no seu comercial, sistemas que podem facilitar a sua assinatura digital e você dominar o Brasil todo, porque eu falo que a meta é o SR dominar o Brasil e a gente já está quase dominando, então eu fico muito feliz. Então, assim, essas ferramentas te fazem. E a partir disso, juntando esse tripé, você cria a cultura da sua empresa. Então, aquele cliente que chega para ser atendido, já existe uma cultura, já existe ali uma tradição. Um cliente bem atendido, profissionais aptos para poder trazer empatia, entender a dor do cliente, porque, assim, eu gosto muito de vender. E eu falo que... E você vende bem, só um parênteses. Obrigada. Mas, assim, eu gosto muito de vender e eu falo, assim, que para eu vender, eu preciso cativar, eu preciso entender a dor do meu cliente. Perfeito. Se eu não entender a dor do meu cliente, eu não consigo cativar ele. E é assim que eu gosto de treinar a minha equipe, para ela sentir a dor do cliente. E meu sócio, o Matheus, ele fala uma coisa que eu levo para minha vida, desde o dia que ele falou isso para mim. Ele falou para mim o seguinte: Júlia, trate cada processo que entrar dentro do SR Advocacia como se fosse o do seu pai. Porque todo o processo da sua família você vai fazer muito bem feito. Sim. E é isso que eu levo para minha vida. Todo o processo, todo cliente que chega lá dentro, eu gosto de tratar ele como se fosse da minha família. Porque eu sei que o meu serviço vai ser feito com maestria, com qualidade. E eu crio a minha equipe para isso. Para ter essa crença, essa tradição de empatia e conquista do cliente. Perfeito, Júlia. E te conhecendo no dia a dia, né, a gente sabe que isso é uma realidade, né? Esse amor que você tem com o cliente, esse carinho. Eu lembro até de um evento que a gente estava em São Paulo, né? E seu celular a todo momento ali movimentado e você sempre parando para dar uma atenção como se fosse alguém da sua família, né? E eu acho que isso, Júlia, tem muito a ver com marketing também, Sim. né? Eu sei que você faz isso de uma maneira ali quase orgânica, esse atendimento, porque é uma cultura, é quem a Júlia é, né? É quem o seu escritório é hoje. Mas entrando nessa questão, nessa seara de marketing, o que funciona para o SR? Como que ele capta clientes hoje em dia? Como que é esse processo? E o que faz o seu escritório rodar e ter muitos clientes ali ativos e novos todos os meses? Eu sou aquela advogada que eu nunca fui advogada que esperou o cliente bater lá no interfone do escritório e falar assim, eu preciso de um advogado. Não, eu não sei ser essa advogada. Então, eu comecei a procurar mecanismo de trazer cliente. E eu falo assim, estudando muito, depois que eu comecei a ver o SR como empresa, eu comecei a estudar muito. Gerência de pessoas, como atrair pessoas, como conseguir cativar pessoas. E eu percebi uma coisa, que a melhor forma de você conquistar clientes é os seus próprios clientes. E eu falo muito isso, porque todo cliente você gasta tempo, energia para conquistar ele. E o seu cliente, você já conquistou ele. Você já pagou o preço mais caro? Eu já paguei o preço por ele. E aí, esse cliente que vem até a mim, com certeza, se eu presto um bom serviço, ele volta, ele me indica. Hoje, o número de indicação do escritório, pelo menos eu vou ter 2 indicações por semana. E isso é mínimo. Então, eu falo que a melhor forma de você conquistar o seu cliente, em primeiro momento, em primeiro lugar, é você tratar bem os seus clientes e saber prestar um bom serviço para ele voltar e te indicar. E o segundo ponto, só que isso vai depender muito da área de atuação de cada advogado. E eu falo que para trabalhista funciona muito, previdenciário também, que é o tráfego pago. Hoje em dia, meu escritório funciona com tráfego pago e é o que traz muitos clientes e é o que eu falo que a gente consegue, né, dominar o Brasil todo, levar o SR para onde estiver. Você fala assim, Júlia, tem processo no Acre? Tem processo no Nordeste? Tem processo no Mato Grosso? Tem. E é isso. O tráfego pago, ele funciona, porque o cliente, se você tem uma estrutura, se você cria uma crença, uma cultura, onde você cria funcionários para tratar bem seus clientes, entender a dor do cliente, você consegue atender ele de onde você estiver e mostrar para ele segurança. Sim. Então, é por isso que eu falo. Hoje em dia, o tráfego pago, ele funciona sim, para captação de clientes. Mas é igual eu falei, isso depende muito da área de
a advocacia que você está atuando. Às vezes, o tráfego pago não vai ser uma boa para, por exemplo, direito de família, que são honorários que não são futuros, né? Porque o trabalhista é 30% do êxito. E o familiarista não, às vezes é um valor mais à vista, então é mais complicado. Mas fora isso, o tráfego pago, ele realmente funciona. Isso é uma abordagem, um tema muito importante que você trouxe, Júlia, por quê? Para o advogado que está no dia 1, né, muitas vezes ele não vai ter nem o capital para investir no tráfego, e aí ele olha a internet e fala, nossa, eu não vou ter voz, né? E você trouxe um ponto muito importante que é, acima do tráfego pago, tem a questão do boca a boca ali, do cliente indicar. Então, hoje em dia, você acredita que se eu me posicionar bem na internet, mesmo que de forma orgânica e principalmente prestando um atendimento de excelência, eu conquisto através daquele cliente Sim. vários outros. Isso funciona para você? Funciona, e funciona muito. Porque eu falo, gente, você saber trabalhar e cativar o seu cliente, acabou. Ele vai te indicar, não tem erro. Ele vai te indicar para o vizinho, ele vai te indicar para um amigo, e isso acontece. O que eu estou narrando aqui é o que acontece dentro do meu escritório. Na prática mesmo, prática. Né? E eu queria entender também, Júlia, que é um tema sensível, né? E que a gente está tratando dos pilares de um escritório, né? Você falou muito sobre gestão de pessoas, de cultura, que isso é um tema muito importante, ainda mais que a gente vive numa seara profissional que ela esgota a gente. São horas e horas ali dedicadas para fazer aquilo dar certo, né? Eu queria conversar com você também sobre um terceiro pilar nisso, que é a questão financeira, né? Como que hoje em dia você faz essa organização, essa separação de PJ para pessoa física, ainda mais considerando que você tem um sócio, né? Isso é uma pauta ainda mais importante. Então, como que funciona isso hoje? Eu falo, o início da advocacia ele é muito difícil, porque a advocacia ela demora um pouco para te trazer renda. Então, você precisa ter uma persistência muito grande e ser, igual eu falo, ambiciosa. Você precisa ter sede de crescimento. E é igual eu falei, quando eu criei o CNPJ da empresa, virou a minha chave. E eu falo que isso é primordial para questões financeiras, para não existir aquela confusão patrimonial. Porque antes do CNPJ eu via muito isso, que existia muita confusão entre o meu patrimônio e o patrimônio do escritório. Com o CNPJ, contratando uma contabilidade que pudesse me auxiliar, fazendo um contrato social, eu e o meu sócio temos um contrato social, onde é colocado tudo que tem que ser colocado, todos os pontos importantes, e aí a gente consegue fazer essa divisão do patrimônio pessoal da gente e do nosso escritório, porque ali vai ter as coisas que o escritório vai gerir, as coisas que o escritório vai investir, até mesmo ter uma renda, porque caso aconteça qualquer eventualidade, o escritório ele vai suprir sozinho. Porque tem uma reserva. Exatamente. Ali, né? Então, eu falo que o financeiro ele tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado. E eu acho que o principal ponto é essa transição de ter a sua PJ em vez de ter simplesmente um escritório de advocacia. Perfeito, Júlia. Você trouxe uma mensagem que me chamou muita atenção e eu acho ela muito relevante, porque a questão do contrato social, do acordo de sócios que você tem com o seu sócio hoje em dia. Porque a gente vê muito, né, sociedades sendo formadas a todo momento e às vezes era aquele seu colega da faculdade, aquele seu amigo. Só que sociedade, eu brinco que ela é um jogo de verdade, ela não é um treino, né? E eu queria que você trouxesse um pouco dessa dinâmica do seu escritório enquanto sociedade, essa divisão ali de quem faz o quê, de como que funciona, como que foi estruturado esse acordo de sócios, porque eu tenho certeza que isso é a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. E eu falo assim, a maioria dos escritórios hoje existe sócio. Então, é fundamental criar, ter um contrato social. Até mesmo porque vocês se sentem mais seguros. E eu falo que a minha relação com o Matheus ela é muito clara. Ela é muito transparente. Porque tá tudo acordado. Tá tudo certo. Tudo colocado no papel. E aquilo ali, hoje a gente advoga em trabalhista e em previdenciário. Cada um é responsável por um setor. Então, eu cuido do previdenciário, ele cuida do trabalhista. E assim a gente consegue gerir o nosso escritório. Cada um traça as metas para a equipe. Cada um traça os pontos de vista, como que deve ser feito. E ali também, eu falo que sociedade a gente tem que ter muito respeito um com o outro. Primordial. Sim, a linha do respeito, a linha da confiança
E uma coisa que eu sempre falo, admiração. A gente precisa admirar a pessoa que está do nosso lado. Sim. Porque ela nos faz crescer todo dia. E eu já tive outros sócios, sou muito gratos por eles. Por quê? Com a admiração que eu tenho, eu consegui ser melhor. Porque o seu sócio, ele te ensina a ser melhor. Ele te agrega, ele tem que agregar, né? Exatamente. Ele não só agrega no seu crescimento, no seu dia a dia, fazer com que seu escritório cresça mais rápido. Mas ele te agrega de uma forma intelectual, eu falo. Perfeito. Elevar o seu nível, estar ao lado de pessoas que elevam o seu nível. Isso é uma dica importante para a hora de escolher essa sociedade, né? Porque é literalmente um casamento. Você está mais tempo com aquela pessoa do que com sua própria família, né? E dito isso, né? Você com essa trajetória que você já tem construído, várias marcas deixadas ali, eu queria entender um conselho ali para aquele advogado que está no dia 1, para aquele empreendedor do dia 1, qual erro evitar? O que você pode hoje encurtar ali a jornada de quem está começando? Eu falo que não tem como você abrir um escritório de advocacia sem antes você ao menos ter estagiado no escritório de advocacia. Perfeito. Porque a advocacia, ela é muito arriscada. Ela te dá medo, ela te dá insegurança. Ela faz você ficar com aquele frio na barriga e pensar, será que eu vou dar conta? E é exatamente isso. Quando você tá com alguém ali, quando você tem uma pessoa, né, que vai ser o responsável principal, não vai ser você de primeiro momento, você vai adquirindo essa confiança. Você vai adquirindo você vai perdendo o seu medo. E eu falo que isso é fundamental. Então, se você quer abrir seu escritório, dá um tempo primeiro, fala, deixa eu estagiar ali no lugar, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Adquirir bagagem primeiro. Deixa eu ter minha bagagem, porque a advocacia não é para amadores, então você realmente precisa. E outra coisa que eu falo também muito, que é uma coisa que eu fiz e que eu arrependo muito de ter feito. Não ter traçado desde sempre uma área de atuação e pegar tudo. Ai, porque o começo é difícil, eu vou pegar todos os clientes. Gente, é o barato que sai caro. E muito caro. E muito caro. Então, assim, às vezes, no começo a gente não sabe precificar, a gente joga valores lá embaixo e isso, gente, sai muito caro. Porque às vezes você não vai prestar um serviço de qualidade. Você não prestando um serviço de qualidade, o seu cliente não volta. E é o que eu falei. A gente perde aquele pilar principal de prospecção, que é a indicação, né? Exatamente, que para mim é fundamental. Que eu falo que está até mesmo acima do tráfego pago. E é exatamente essa questão. Eu falo que é muito importante esse detalhe de você saber escolher o que você quer pegar ou não. E você falar não. A gente tem muita dificuldade de falar não, né? Para várias coisas da nossa vida. Ainda mais no início da carreira. Exatamente. Assim. E para advocacia você precisa falar não. Porque pode ser que... Porque o processo, ele não dura um dia. Ele dura anos. Ele dura 1 ano, 2, 3. Então, você vai passar 3 anos ali. Às vezes ganhando pouco, numa área que você não gosta, numa área que você não domina. E acaba que você não entrega um serviço de qualidade. Até porque, Júlia, assim, se a gente for dividir o direito em áreas, a gente está falando ali, sei lá, de mais de 20 áreas, né? E você se vender para isso tudo, você está abraçando um mundo que você não tem braço. Né? Exatamente. E aí eu queria entender de você, Júlia, assim, convivendo com você pessoalmente e profissionalmente, a gente vê muito essa questão da garra, da determinação, de que, olha, eu não vou parar aqui e meu escritório não vai parar aqui, mas qual que é o propósito? Júlia, por que você acorda todo dia e vai para aquele escritório fazer dar certo? O que está por trás disso? Por quê? Se a gente vai avaliar friamente a profissão, é só um diploma na sua mão. Por que você está jogando tanto tempo nisso? O que move a Júlia? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. E eu acho que quem me conhece sabe disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar as pessoas. E a advocacia, ela me traz essa sensação. Aconteceu, inclusive, esses dias no escritório, um caso que, assim, por ter ganhado ele, me comoveu muito, fez a minha semana feliz. E eu falo que a advocacia é isso, é matar um leão por dia, mas que no final é muito gratificante. E é por isso que eu não desisto. Eu sou uma pessoa muito focada, eu sou uma pessoa muito determinada. Aquilo que eu coloco para minha vida, eu vou fazer o possível para eu conseguir alcançar. E com a advocacia não é diferente, porque eu vejo que eu posso ajudar pessoas, que eu consigo ajudar pessoas.
que muitas vezes é pessoas que não têm condição, estão em condições de miserabilidade. Até porque você trabalha numa área delicada, né? Sim. A trabalhista e previdenciária. Sim, e aí eu encontro várias pessoas em estado de miserabilidade. E às vezes eu consigo um benefício que aquele valor ali vai dar um sustento para aquela família. Então, assim, é muito gratificante. O direito, ele tem muitos encargos, ele é pesado, mas ele é muito gratificante ao mesmo tempo, porque ele te retorna com, eu falo que são pequenos sentimentos que geram grandes prazeres. É isso. E é isso que eu sinto. E, Júlia, até queria fugir um pouco aqui do roteiro e te fazer uma pergunta, porque eu lembro de um determinado momento que a gente estava juntas, né? E você me mostrou uma mensagem de um cliente ali trabalhista, com fotos ali absurdas do local que ele trabalhava e tudo mais. Você atuando nessa área trabalhista e previdenciária, o que você tem visto do Brasil nesse sentido? Porque confesso que eu fiquei um pouco assustada com o teor ali das imagens e da situação que essas pessoas estão. O que você tem visto na sua área que tem mais te chamado atenção, assim? Eu fico um pouco assustada como as empresas ainda fazem muitas coisas que não são corretas. Então, assim, na verdade, não é muito empresa, são pessoas que te contratam, um terceiro que te contrata. Que a gente acaba vendo pessoas realmente sendo tratadas como escravo. Exatamente. Então, existe ainda escravidão. É o que eu percebo. Se falar assim, Júlia, não existe mais escravidão no Brasil. Mentira, existe. Eu já tive cliente que falava assim, Júlia, eu estou dormindo no local que tem barata, tem escorpião passando, eu não tenho um colchão para dormir. A minha alimentação, ele me dá arroz e eu tenho que pegar as verduras que tá no quintal para poder trabalhar e eu tô aqui construindo uma casa para ele. Então, assim, isso, gente, é questão de miserabilidade. Não tem um trabalho digno. Então, eu ainda vejo que o Brasil, ele tem essa coisa, essa questão. Que eu acho que a gente está numa geração que o empreendedorismo, ele te eleva níveis. Mas você também tem que ter o discernimento de dar uma dignidade para o seu empregado, para o seu funcionário. Por quê? Isso eu falo que é muito importante. O funcionário que ele é bem tratado, o funcionário que ele é reconhecido, ele te ajuda muito mais a ir além. Exatamente. Então, é o que eu falo muito. Tratar funcionário bem, com o mínimo ali de dignidade. O mínimo de dignidade é fundamental. Porque eu tenho certeza que esse cara que me contratou, ele não fazia o serviço dele da melhor forma. Porque ele não tinha o mínimo. Sim. Então, assim, isso é muito triste ainda. Mas, assim, é bom ver também que a legislação trabalhista, ela tá aí para ajudar essas pessoas. E eu realmente falo que o trabalhista acontece. Ele é célere, ele resolve o problema do trabalhador que passa por esse tipo de situação. Perfeito, Júlia. Muito importante a área que você atua e o tipo de dignidade que você está levando para as pessoas, né? Eu queria até entender, você falou isso no início aqui do nosso podcast, sobre a questão que o seu escritório hoje atua em todo o Brasil, né? E muitas das vezes, até o que parece óbvio para a gente, para aquele advogado que está no dia 1, não é. Então eu queria que você contasse um pouco desse processo, de como que hoje em dia, com uma sede no interior de Minas, você tem clientes em todo o Brasil. Explicar um pouco dessa parte processual, que hoje em dia é online e tudo mais, como tem sido a sua vivência nisso? Então, Marcela, é igual eu falei, o começo da advocacia, ele é muito difícil. Sim. E muitas pessoas pensam, eu vou abrir um escritório, eu preciso ter uma mobília bonita, eu preciso ter um ambiente muito conceituoso. E, na verdade, você não precisa disso. Você precisa ter força de vontade e de querer. Até mesmo porque o tráfego, ele não é um mecanismo barato. Então, você precisa abdicar de algumas coisas para você ter a condição de investir no tráfego pago. Perfeito. E então, eu falo que foi um processo. Eu precisei abdicar de algumas coisas no começo da minha advocacia, eu precisei esperar um tempo. No começo não foi de primeiro momento, vamos fazer o tráfego pago. Não. Eu dei uma estruturada no meu escritório, passei aquele ano ali que é um perrengue maior para poder crescer. Sim. E depois disso a gente foi juntando dinheiro, foi estruturando. Foi o que eu falei, a gente cria uma linha de negócio, a gente faz um plano de carreira, a gente planeja. Planejando, a gente consegue, ter uma gestão financeira que a gente pode falar. Não vai atrapalhar
a nossa gestão. Então, a gente pode investir. Isso é muito importante. As pessoas precisam aprender a saber fazer contas. Porque com as contas a gente sabe os nossos limites. A gente sabe a hora de começar, a hora de parar. E foi exatamente assim. E aí, quando a gente já estava um pouco melhor, mais estruturado, a gente falou, tá na hora de fazer isso aqui crescer. E para crescer, eu vou investir no tráfego pago. E foi exatamente assim. Então, a gente investe dinheiro. E se você me perguntar assim, Júlia, vale a pena mesmo? A quantidade que você investe vai te dar retorno? Sim. Eu falo que tem meses que triplica, quadriplica o valor que eu investi. Tranquilamente. Tranquilamente. É como se... eu falo que um processo, ele me rende o que eu investi no tráfego. No tráfego pago ali. Exatamente. Tem uma coisa importante que você falou, Júlia, e eu brinco isso muito aqui nos treinamentos da Legal Lab, que tudo pode contar uma mentira. Uma pessoa, uma situação, número não mente. Número não mente. Então é por isso que é importante você ter essa consciência financeira, porque é um investimento caro, né? Porque tem um gestor ali por trás, tem todo o investimento, mas você está trazendo também um resultado positivo que isso te traz. E eu queria muito deixar claro aqui para quem está nos ouvindo que o conteúdo da Júlia, eu sei porque eu assisto todos, né? Ele é muito direcionado e muito bem feito. Então também, no momento de fazer esse investimento e investir em tráfego, faça também ali um vídeo, uma arte que realmente crie conexão. E eu queria que você contasse um pouco dessa criação, porque assim, todos os seus anúncios, eles são muito direcionados, eles vão muito na dor ali. Como que é essa construção hoje em dia? Igual eu falo, eu sou uma pessoa muito sentimental. Então, eu tento pegar no sentimento da pessoa. Tanto que as pessoas até brincam. Júlia, seu vídeo começa assim, trabalhador. Sim. E é exatamente isso, porque eu quero falar com você. Eu tô aqui pra te ajudar. Exatamente. E eu quero falar com o trabalhador mesmo, que tá passando um aperto, que tá sem carteira assinada, que tá em estado de escravidão. E isso, o vídeo é para mostrar que eu tô ali sentindo a dor dele e eu posso ajudar ele. Essa conexão é muito importante. Sim. Porque na terra de tudo a um clique de distância da tecnologia, e até mesmo de tecnologias ali que fornecem esse atendimento robotizado, essa conexão é o que ainda gera valor para o seu escritório? Exato, com certeza. Por isso que eu falo, gente, o contato, a conexão com as pessoas, ela te rende frutos, ela te rende cliente. E é igual eu falo, as pessoas que estão começando agora, você não precisa de um tráfego pago. Porque você capta cliente com o seu carisma, com o seu jeito de ser. Com a sua rede ali de amizade. Com a sua rede de amizade. Então, a gente tem que começar com passos curtos. Perfeito. Até a gente falar, não, tá na hora de crescer. E o crescimento, ele é gradativo, ele vai te abrindo portas de crescimento. Por isso que eu falo que eu sou muito inconformada, porque quando eu chego naquele momento que eu falei, nossa, eu tô tendo cliente por indicação. Não, mas tem um jeito da Júlia crescer mais, não tem? Sim. Então, vamos investir no tráfego? É nunca parar de pensar nisso, né? E é sempre estudar em eventos. A gente já foi em eventos juntos. Sim. E isso é de muita valia. É de extrema importância, porque gera crescimento. Você volta de um evento. Eu falo que é muito importante a gente ir em um evento, porque você volta com sede. Sede de crescimento. E isso é muito importante. Uma coisa importante, Júlia, que eu até sempre gosto de contar, é que, por exemplo, quando eu fui estudar, que eu me formei em Uberaba, né, eu entrei numa faculdade particular com bolsa, né, e quando eu tive aquele choque de realidade, sabe a faculdade particular mesmo, de manhã, que as pessoas que estavam ali na minha sala, elas tinham um nível social e financeiro que eu desconhecia. E é a mesma coisa quando você vai num evento desse, como a gente foi em São Paulo, você se depara com outras realidades e aí você tem um clique de que aquilo é possível. Exatamente. Se aquela pessoa chegou, por que eu não posso chegar? Sim. Se eu tenho saúde, se eu tenho tempo ali e disposição. E te conhecendo e conhecendo sua história, eu queria fazer uma pergunta final que é: qual que é a marca que a Júlia está deixando na advocacia, no mundo jurídico? E para onde que vai o seu escritório, sabe? Porque eu sei que você é uma pessoa que se movimenta muito rápido, né? A gente, por exemplo, teve uma ideia num evento, passou uma semana que já estava sendo executado dentro do seu escritório. Então, o que é seu futuro e qual que é a marca que você está deixando? Assim, eu quero muito ajudar pessoas, eu quero continuar ajudando pessoas. Eu falo que futuramente eu quero ter o meu escritório e ele ser cada vez mais consolidado.
de parar e pensar assim, ó, o meu escritório, ele funciona até mesmo sem a Júlia. Ele é tão organizado, ele é tão realmente uma empresa que a Júlia não precisa estar lá dentro para gerir. Ela criou pessoas que são capazes de fazer isso por ela. E então eu quero, além de tudo, dar oportunidade para as pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero também ser exemplo para esse pessoal aí que está começando, que tem vontade de advogar. Igual eu falei, eu no meu segundo período de faculdade, eu tinha a plena certeza que eu ia advogar. Tanto que eu passei na faculdade no 10º período. Eu lembro que eu nem tinha colado o grau, eu já estava no centro de Formiga procurando sala para poder alugar. Meu AB não tinha sido nem expedida. Mas assim, e isso é o que eu quero mostrar, gente. É possível. Se você tem força de vontade, se você tem querer, é possível. E você, igual eu falei, você não precisa ter o melhor escritório, você só precisa ter força de vontade e vontade de crescer. Então eu quero muito também ser inspiração para esse pessoal aí que está começando, porque vale muito a pena. Se você dedicar, a advocacia ela vai te levar longe. Inclusive, até um fato curioso sobre a Júlia, que muitas pessoas ali no decorrer da trajetória jurídica, ela pensa em concurso, ela pensa em diversas áreas, e você, desde o dia 1, eu vou ter meu escritório. Sim. Eu acho que você, Júlia, não tenho certeza, que desde seu primeiro dia naquela sala de aula, você já visualizava seu nome na placa. Sim. E isso é um poder muito importante, porque a gente tem que saber para onde que a gente está indo. Sim. Porque senão você se perde, né? Aí volta muito naquela questão da constância, né? Que seu Instagram, ele está sempre ativo, ele tem sempre uma postagem, você está presente no tráfego, você está presente ali na conexão genuína com aquele cliente. E eu acho que esse é o motivo de você estar aqui hoje, sabe? Porque você é uma inspiração pessoal e profissional para mim. Eu te admiro muito o que você faz, já tive oportunidades de te dizer isso. E o Legal Lab Talks, quando a gente criou ele, Júlia, a gente pensou nele como um momento de trazer outro colega de profissão e falar assim, parabéns, porque você também está acordando todo dia para vencer na vida, sabe? Então, parabéns, Júlia, você está fazendo muito pela advocacia. Eu conheço os clientes que você atende, as dores deles, então eu sei que você está mudando muitas realidades. Eu acredito que cada processo seu é uma mudança genuína na vida daquela pessoa. E quando você constrói isso, eu acho que nada é capaz de quebrar a empresa que você está construindo, porque sua base é muito sólida, né? De atendimento, de qualidade, do que o propósito que você está gerando para aquelas pessoas, a dignidade que você está levando para aquelas pessoas. Então, eu queria agradecer imensamente sua participação. Você sabe que essa casa é sempre sua. Volte sempre e obrigada mesmo por ter compartilhado tanta coisa importante com a gente hoje. Marcela, eu que te agradeço. Você sabe que é sempre um prazer enorme conversar de empreendimentos com você. A gente conversa sempre. Então, sinta-se sempre bem-vindo no meu escritório para a gente conversar algumas outras vezes. E o prazer é todo meu de estar aqui dando um pouquinho da minha história. E eu espero que possa inspirar algumas pessoas e ver que a advocacia não é um bicho de 7 cabeças. Com certeza, Júlia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fechamos? Amiga, eu tô impactada, tá? Você foi muito bem.